Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. 1 Reis 17, de 1 a 10. Esse texto diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda de Quirite, fronteira ao Jordão, esconde-te lá, beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, bem como pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Meus amados, afirmar que nós estamos vivendo hoje uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não produz impacto em mais ninguém. Parece que a palavra de ordem hoje é a palavra crise, sobretudo crise de integridade, no governo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A crise está presente na família e até na igreja. Porém, pensar que há mais de 2000 anos o profeta Elias estava enfrentando uma crise mais aguda do que a nossa, nos faz refletir. E eu queria então situar Elias para nós extrairmos desse texto algumas lições. Vocês se lembram que no ano 931 a.C., com a morte do rei Salomão, depois de 120 anos de monarquia em Israel, o reino foi dividido. Das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. Esse Reino do Norte durou apenas 209 anos, ou seja, de 931 a.C. a 722 a.C., quando a Assíria tomou este reino e levou para o cativeiro o povo, e o Reino do Norte nunca mais foi restabelecido como soberania nacional. O que é curioso é que esse Reino do Norte, que durou 209 anos, teve 19 reis, em 8 dinastias diferentes, e nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, ímpios, idólatras e perversos. O que é digno de destaque é que o rei que governa agora recebe o apelido de o pior rei de Israel, o rei Acabe. E se isso não fosse suficiente, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era feiticeira, era assassina e mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi esta mulher quem, à força de lei, impôs o culto a Baal em Israel como culto oficial e passou a perseguir e matar os profetas de Deus. Foi nesse tempo de crise política, econômica, religiosa, moral e espiritual que Deus levantou, não um partido, não uma denominação. Deus levantou um homem para fazer diferença na história da nação. E eu preciso então conhecer esse homem. Quem foi esse homem? Com seus olhos
pousados no texto comigo, vejamos o verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz aí Elias, o tesbita, não está falando do sobrenome dele, da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo insignificante, incrustado lá nas fraldas das montanhas de Gileade, da Galileia, um lugar pequeno, desconhecido. Elias vem de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, porque ele não é profeta, ele não é discípulo de profeta, ele não vem de uma família sacerdotal, ele não vem de uma família rica, ele não tem diplomas enfeitando a sua parede, ele não tem cartas de recomendação, ele é apenas Elias o tesbita, um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. E eu aprendo aqui a primeira lição: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Talvez um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira é que nós temos figurões demais, estrelas demais, gente que se julga importante demais. E eu já tenho aprendido uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Quando o sol está brilhando, não tem espaço para as outras estrelas brilharem. Se o sol da justiça, Jesus Cristo, estiver sendo exaltado, não tem espaço para a exaltação do homem na igreja. Talvez um dos maiores pecados da igreja evangélica brasileira hoje é que nós temos tratado alguns pastores, pregadores e cantores evangélicos como verdadeiros astros de cinema. Temos cometido o pecado da tietagem evangélica na igreja brasileira. Temos colocado líderes no pedestal. E muitas vezes esses líderes se esquecem de que eles têm os pés de barro. E eles caem. E a igreja sofre. Não há nada que Deus abomine mais do que o culto à personalidade. Do que colocar homens em destaque. Na igreja de Deus, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, somos todos servos. Paulo denuncia essa tendência do culto à personalidade na igreja quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. A igreja estava dividida em grupos. Tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Cefas, tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Cristo. Era uma igreja pluripartidária. Havia lá o PLP, Partido Liberal de Paulo. Eram os fundadores da igreja. Tem gente que tem síndrome de dono de igreja. Tinha lá o PCP, Partido Conservador de Pedro. Talvez aqueles mais ligados ao judaísmo, mais à lei de Moisés. E eles se achavam os mais crentes da igreja. Tinha lá o PFA, Partido Filosófico de Apolo. O camarada era um grande orador, camarada grego, lá de mentalidade grega, lá de Alexandria do Egito. Era um camarada que falava bonito, tinha eloquência. E tinha talvez o grupo que se julgava o mais espiritual da igreja. O PCJ, Partido Cristão de Jesus. Aí Paulo põe o machado da verdade na tendência desta tolice chamada culto à personalidade e pergunta: mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, nós temos tratado determinados pregadores hoje de maneira tão esquisita. Eu conheço pregador, por exemplo, igual político, sem desmerecer os políticos. Na via de regra, um político, num encontro, ele chega sempre depois que começa e sai antes de terminar. Que ele é o centro das atenções. Deve ficar debaixo dos holofotes. Eu conheço pregador que quando ele chega na igreja, ele chega com segurança. E à medida que ele vai entrando, o povo fica de pé e as luzes vão acendendo em cima dele. Eu conheço pregador que prega em púlpito blindado.
Há pouco tempo, eu convidei um cidadão para pregar e não consegui falar com ele porque ele estava blindado. Quando eu consegui falar com a secretária, dizia: eu gostaria de convidar o fulano de tal para pregar. A secretária dizia: não prega mais em igrejas, mais não, eu só prego em grandes encontros. Aí eu disse para a secretária: então o seu pastor é mais importante do que Jesus, e mais importante que o apóstolo Paulo, porque pelo que me consta, Jesus pregou o seu melhor sermão para uma pessoa só, e Paulo pregava publicamente e também de casa em casa. Nós estamos hoje vivendo a realidade de pastores e cantores que só vão pregar diante de altos cachês. Estamos comercializando o sagrado. Há poucos dias um colega meu dos Estados Unidos ligou para um cantor aqui no Brasil, e sem desmerecer nenhum cantor, eu os amo e admiro o trabalho deles. Mas o irmão já respondeu no telefone: aleluia, irmão. Falei: aleluia, eu estou querendo te convidar para vir cantar aqui na igreja. Falei: uma condição, eu vou sim, mas eu quero 2 passagens de primeira classe, quero um hotel 5 estrelas, quero um carro à minha disposição, e quero $10.000 depositados antecipadamente na minha conta. Aí o pastor, coitado, ficou embaraçado e disse: meu irmão, eu tenho algumas dificuldades. Primeiro, que não tem hotel 5 estrelas na cidade que eu estou. Segundo, que eu não tenho $10.000 para botar na sua conta. E terceiro, que eu já perdi a vontade de convidar também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho nenhum problema quando você convida alguém, você dá uma oferta generosa de amor. Mas se alguém exigir oferta, desconvida. Ainda que o pedido que ele fez é menor do que o que você queria dar. Porque nós não podemos permitir que a igreja vire um mercado. Nós não podemos comercializar aquilo que é a graça de Deus. O Senhor não aceita isso. E a igreja não pode caminhar nessa direção. Veja comigo ainda o verso 1. Elias disse para Acabe: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E você pergunta: mas por que tamanha certeza ou ousadia de Elias? O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17, quando está escrito lá: Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Segunda lição que eu aprendo: só pode se levantar diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro se prostrou diante do Rei dos Reis. Talvez aqui está uma das maiores tragédias que abate a igreja brasileira, é que nós separamos academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Nós temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito, mas verdadeiros nanicos de oração. Gente que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Gente que tem fome de livro, mas não tem fome de Deus. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. E amados irmãos, se Deus não tocar o nosso coração para nos humilhar e nos quebrantar e nos levar aos joelhos, nós teremos ministérios brilhantes do ponto de vista da intelectualidade, mas secos, áridos e infrutíferos. Porque o poder pertence a Deus. E Deus reveste um povo que se humilha debaixo da sua poderosa mão. Mas veja comigo, que no verso 2 e 3 há uma transição radical na vida de Elias, muito radical. Eu diria para você que é até mesmo um anticlímax. Porque o homem que saiu do anonimato e começa o ministério pregando para o rei, e muitos de nós passam o ministério inteiro sem pregar para rei nenhum. Elias começa o ministério dele já no palácio. Deus tira o Elias dos holofotes, das luzes da ribalta, e leva o Elias agora para um deserto, para se esconder. Parece não fazer sentido. Parece não fazer sentido. Mas por que Deus faz isso? Eu quero dizer para você uma coisa nesta manhã. O deserto não é um acidente de percurso. O deserto é uma agenda de Deus na sua vida. É Deus quem matricula você na escola do deserto.
O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Sabe por que Deus matricula você na escola do deserto? Porque Deus quer primeiro trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Vida precede ministério. Eu vou dizer para você que a maior prioridade da sua vida não é fazer a obra de Deus, não é. A maior prioridade da sua vida é conhecer o Deus da obra. Quando Jesus chamou os apóstolos, não os chamou prioritariamente para pregar, chamou-os para estarem com Ele e só depois os enviou a pregar. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Mas na escola do deserto você precisa aprender uma outra lição. Na escola do deserto você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Notem que lá nesse deserto Elias tinha que se abastecer da fonte, beber da fonte, e Deus mandou garçons voadores para levar comida para ele. Mas olhe comigo o verso 7. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A grande pergunta é: o que você vai fazer quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e de repente a fonte seca? A provisão acaba. Quando a sua provisão acaba, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer. A sua provisão acabou, mas a de Deus não. A sua despensa está vazia, mas os celeiros de Deus estão cheios. A sua fonte secou, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. Deus está levando você a entender que nessas horas você tem que depender mais do provedor do que da provisão. Me permitam, por favor, ilustrar isso com uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família para fazer um curso de doutorado na área de pregação. A igreja que eu pastoreio há 27 anos, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, decidiu prover para mim um valor mensal de $2.300 para o nosso sustento. Eu fui com a intenção também de encontrar meia bolsa. Obviamente, desses 2.300 eu tinha algo a deduzir. Primeiro, que pastor é dizimista. Muito embora tem muita gente falando contra o dízimo, mas o dízimo é bíblico. E pressupõe que todo pastor seja dizimista. Então, desses 2.300 eu já deixava 230 na tesouraria da igreja. Recebia 2,70. Nós temos uma secretária que trabalha conosco há mais de 20 anos, e eu não achei justo deixá-la desamparada naquele tempo, continuei pagando o salário dela. O apartamento onde eu morava foi uma secretária, uma missionária para morar lá, com a responsabilidade de pagar o condomínio, mas ela teve que mudar da cidade, em 5 meses eu tive que pagar o condomínio. O certo é que dos 2.300 eu recebia líquido 1.300. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, tive algumas surpresas. Primeiro, não achei bolsa de 1 centavo. Segundo, não tinha escola pública para os nossos filhos, tive que pagar a escola para eles. Terceiro, não tinha transporte público, tive que comprar um carro. Quarto, tive que pagar a escola de inglês, pagar o seminário, pagar aluguel e todas as demais despesas naturais de uma casa, comprar livros e etc. Conclusão, nosso orçamento nunca tinha ficado e nunca ficou num valor inferior a 3.000 por mês. Eu tinha uma receita de 1.300. Eu tinha levado todas as minhas reservas pessoais, e com 5 meses o carro quebrou. $1.350 para consertar. A minha reserva tinha acabado. E eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha transporte público. Não tinha dinheiro para comprar comida para casa, nem para pagar o seminário. E eu já vi, e tinha visto já muita gente não podendo pagar o seminário, a direção fazia uma visita de muita cortesia, dizendo: já que você não consegue se manter aqui, você tem liberdade de voltar para a sua terra. Eu disse: meu Deus, eu não gostaria de voltar envergonhado, frustrado, mas também não quero ser mais pesado à igreja. E naquele momento eu chamei minha família e disse: nós só temos uma opção. Aliás, 2 opções: ou voltamos para casa, ou pedimos um milagre de Deus. E nós nos ajoelhamos na sala, e nós dissemos: meu Deus, nós sempre pregamos que Tu és o Deus da provisão. Nós estamos precisando do Senhor. Tu és poderoso para abrir-nos uma porta.
Quando nós nos levantamos dos joelhos, minutos depois o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar num congresso na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Quando eu estou pregando meu último sermão naquele congresso, o pastor que dirigiu a liturgia disse algo inusitado. O óbvio ululante. Disse o seguinte: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei o seminário, ainda sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar num outro congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estava pregando o meu último sermão quando um presbítero veio por trás de mim e botou dentro da minha Bíblia um bilhete assim: pastor Hernandes, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas Deus tocou o meu coração e eu quero lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas, de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para onde eu estava, para botar uma oferta no meu bolso. No dia que eu vim embora, eu fui ao banco fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: quando a sua fonte seca, a minha fonte continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os meus celeiros estão cheios. Você tem que depender do provedor mais do que da provisão. Agora veja comigo, por favor, versículo 8, porque é uma outra transição na vida de Elias. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está dizendo para Elias aqui? Elias, aperte os cintos, meu filho. Vou matricular você agora no estágio mais avançado. Você acabou o estágio do deserto, agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Deus ainda está trabalhando em Elias para depois trabalhar através de Elias. E note você que Deus manda Elias sair do esconderijo e ir para Sidom, fora de Israel. Só que conforme o capítulo 18 deste mesmo livro, versículo 10, você pode conferir aí na sua Bíblia, nesse tempo que Elias ficou escondido em Querite, Acabe o procurava, em Israel e nas nações vizinhas, para matá-lo. E para sair desse esconderijo, ele correu o risco de ser morto pela polícia de Acabe. Mas o Deus que manda é o Deus que protege. E Deus parece que tem senso de humor, porque o que Deus fala para ele não faz sentido. Era um tempo de fome na terra, e a seca atingindo Israel, atingia também os limites de Israel. E Deus diz: vai, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Se Deus dissesse o contrário, faria um pouco de sentido. Meu filho, chega de ficar descansando, chega de ficar escondido, vamos trabalhar um pouquinho agora. Eu vou te mandar para Sarepta para você cuidar de uma mulher viúva. Ele faria um pouquinho de sentido, ele teria um ministério. Mas Deus diz: vai, porque lá uma mulher viúva vai te sustentar. E ele sai de Querite para não morrer de sede e quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que vai dar comida para ele está morrendo de fome. É como se Deus dissesse para você: pode ir, meu filho, a porta vai estar aberta. E você chega lá, a porta está fechada. Pode ir, meu filho, que vai ter provisão. Você chega lá, não tem provisão. É que Deus ainda está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Deus está ensinando você que você tem que depender não da provisão, mas do provedor. Aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. E eu fico imaginando que Deus não deve ter multiplicado um tonel de azeite, um saco de trigo para ela de uma vezada só. Eu acho que toda vez que aquela mulher ia para a cozinha, ela colocava lá a porção para fazer a refeição e olhava na vasilha, o nível do azeite era o mesmo, o nível do trigo era o mesmo, e todo dia Deus fazia um milagre naquela casa.
O seu Deus ainda multiplica azeite na nossa botija e farinha na nossa panela. Ele é o Deus da provisão. Por outro lado, na mesma casa onde acontece um milagre, também acontece uma tragédia. O filho único desta viúva adoece e morre. Tem existido uma pregação por aí, amados irmãos, falsa, perigosa, dizendo o seguinte, que crente não pode ficar doente. Crente não pode ter problema financeiro. Eu quero dizer para você que crente bate carro. Crente fica doente. Crente enfrenta a luta. Crente passa por vale sombrio. Crente chora a dor dos seus mortos. Ser crente não é ficar blindado das intempéries naturais da vida, não é uma colônia de férias, nem um parque de diversões. Jesus nunca nos prometeu ausência de dor, de angústia, de aflição. O que Ele nos prometeu é estar conosco e nos dar vitória no meio das lutas. O que é grave é que esta mulher bota a culpa em Elias. Você que é pastor e está aqui hoje, sabe de uma coisa. Há uma tendência no ser humano de transferir e projetar suas dores e buscar um culpado para os dramas que enfrenta. Se um filho se divorcia, o culpado é o pastor. Se alguém enfrentou um problema financeiro, o culpado é o pastor. E o grande drama aqui é o seguinte, que talvez nada machuque mais o coração de um líder do que ser acusado daquilo que ele não deve. Talvez a tendência nossa é sermos valentes em nos defendermos. Eu conheço pastor que chega a dizer o seguinte, é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. O que me impressiona é que Elias não se defendeu, mesmo estando coberto de razão. Talvez aprendendo um princípio que Jesus ensinou mais tarde, não se esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Tripudiar sobre quem já está machucado e ferido não faz sentido. A única palavra que Elias diz para aquela viúva foi esta, transfira para os meus braços a sua dor, me dê seu filho morto aqui. E diz a Bíblia que ele pega a criança morta, sobe para o seu quarto, e lá ele abre o bico, lá ele fala muito, lá ele fala com Deus, nos ensinando uma outra lição, se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos, se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos, se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Quantas reuniões de liderança, madrugada dentro, com os nervos à flor da pele, com resultados pífios. Se nós orássemos mais, teríamos reuniões mais curtas e mais eficazes. O que me impressiona é que Elias tem coragem de fazer um pedido inédito para Deus. Não tem nenhum relato de ressurreição até então. Talvez se hoje alguém fosse fazer um pedido inédito para Deus, nós o chamaríamos de inconsequente, de herético, de heterodoxo, de insano. Mas Elias tem a capacidade de pedir para Deus algo inédito, para que Deus ressuscitasse o menino. E Deus ressuscitou. Deus faz o inaudito, o extraordinário, o insólito, o incomum. Deus faz milagres. Agora pense nessa cena comigo, irmãos. Dentro da realidade evangélica brasileira hoje, onde muitas pessoas fazem propaganda de si mesmos. Pense comigo se Elias fosse um desses estrelas de hoje no Brasil. Eu acho que antes de devolver o menino morto para a mãe, a primeira coisa que ele ia fazer é chamar uma coletiva da imprensa. E mostrar para todo mundo que quão grande homem ele era. Agora sim levantou-se um poderoso profeta de Deus que até os mortos ressuscitam. Eu acho que Elias ia fazer um pouco mais. Ele ia fazer um discurso de alto elogio antes de devolver o menino para a mãe. Eu acho que ele ia bater palmas para ele mesmo. Eu acho até que ele ia fazer um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Elias não faz nada disso. Ele simplesmente diz para a mãe, mulher, o teu filho vive. Sabe o que ele está nos ensinando com isso? Se Deus está usando a sua vida e o seu ministério, amado irmão e irmã, bote a boca no pó. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
Não existe grande servo de Deus, não existe grande homem de Deus, existem servos servindo ao grande Deus. Só Deus é grande, só Deus merece a glória, só Deus é digno de ser adorado. Cabe a nós depositarmos nossas coroas aos seus pés. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você honra Deus, Deus honra você. Aos que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desmerecerei. Olha comigo o último verso deste capítulo 17. Quando a mulher agora diz para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Ah, irmãos, que coisa magnífica. Porque hoje nós estamos correndo atrás de tantas coisas, de tantos títulos, de tanto sucesso, de tanto reconhecimento. E a maior necessidade nossa é sermos conhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus. E o que me impressiona é que essa mulher diz: a palavra de Deus na tua boca é verdade. E aí eu fico curioso e com as pernas bambas de medo, porque é possível então que a palavra de Deus não seja verdade na minha boca. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Você já parou para perceber isso? Chega um pregador e diz uma verdade, nada acontece. Chega outro e diz a mesma verdade, e os corações se derretem. Por quê? Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Você se lembra de Geazi? Quando ele correu e botou o bastão profético no rosto do menino morto, o que aconteceu com o menino? Continuou morto. Mas o problema não era o bastão, era quem carregava o bastão. Amados irmãos, é tempo de nós pararmos para pensar que nós precisamos ser boca de Deus. Precisamos ter a unção de Deus, o poder de Deus. Eu não sei quantos pastores aqui conheceram reverendo Antônio Elias, que morreu com mais de 90 anos. Para nós, pelo menos presbiterianos, foi o maior exemplo que nós tivemos de vida piedosa no nosso meio. Aquele homem, quando ele pregava, e as mensagens dele eram muito simples, mas acontecia um fenômeno. Toda vez que aquele homem pregava, o povo caía em pranto, se quebrantava. Aí um dia, ele estava pregando num congresso, e chegou uma pessoa e fez uma pergunta, esperando uma resposta teológica profunda. E perguntaram: pastor Elias, Antônio Elias, o que é unção? E ele respondeu: é muito simples, meus filhos, unção é assim, uns são, outros não. Você é boca de Deus? Você tem apartado o precioso do vil? Você tem abastecido a sua alma na fonte? Você tem sede de Deus? Você tem sido tratado por Deus? Você tem sido matriculado na escola de Deus? O que nós mais precisamos hoje é de homens que sejam boca de Deus. Sabe o que me impressiona hoje? É que os maiores sermões da história, dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, dos avivalistas, dos pregadores mais conhecidos da história, esses sermões estão hoje disponíveis em nosso vernáculo. Mas se nós pegássemos um desses sermões hoje e o pregássemos outra vez, não teria o mesmo resultado mais. Por quê? Por quê? E aí eu tenho que concordar com o metodista piedoso do século XIX, E.M. Bounds, quando ele diz o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens.
Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Martinho Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Nós dependemos do Espírito Santo. Precisamos ser boca de Deus. Eu conheço um caso até jocoso, engraçado, de um seminarista que resolveu decorar o sermão de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi a mente mais brilhante do século XVIII na Nova Inglaterra. Um homem que experimentou um poderoso avivamento nos idos de 1735, 1740 em Enfield, Massachusetts, Nova Inglaterra. E quando ele pregou o seu mais conhecido sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele jejuou e orou alguns dias antes de pregar esse sermão. E quando chegou o dia, era noite, ele segurava o esboço numa mão, segurava a lamparina na outra mão e lia o sermão. Na medida que ele lia o sermão, o seu auditório foi tomado de convicção de pecado e começou a chorar, se humilhar, se quebrantar. Pessoas se agarravam nas pilastras do templo e choravam copiosamente. Quando ele terminou o seu sermão, o auditório estava caído, prostrado em lágrimas, e houve mais de 500 conversões naquela noite. O seminarista pegou o sermão, decorou palavra por palavra, frase por frase, sentença por sentença, e chegou na sua igreja e pregou o sermão com toda veemência, e o seu auditório também caiu, mas no sono. O sermão era literalmente o mesmo, mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Por favor, caminhe comigo um pouco mais. Vamos ver o capítulo 18, verso 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Sabe o que me impressiona? É que Deus preparou na escola da vida Elias durante 3 anos e meio, para usá-lo num único dia, aqui no Monte Carmelo. Deus não tem pressa quando se trata de treinar os seus líderes. Nós estamos vivendo na época do fast food, nós estamos vivendo na época de propagandas assim: entre nessa escola e aprenda a falar inglês num mês. Faça um curso de 1 semana e seja um líder eficaz. Não existe isso. Não existe isso. Não dá para pular estágios. Deus está trabalhando em você artesanalmente. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo apenas 40. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia. Jesus Cristo começou o seu ministério aos 30 anos, um ministério de 3. O tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Deus primeiro trabalha em você, então depois Deus trabalha através de você. E o que é curioso é que no Monte Carmelo, diz a Bíblia que Elias confronta o rei Acabe, chamando-o de perturbador de Israel, confronta o povo, dizendo: vocês estão em cima do muro, cocheando entre 2 pensamentos, e confronta os profetas de Baal, dizendo o seguinte: vamos fazer um desafio aqui, o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Como o povo gosta de espetáculo, ajuntou-se para ver a cena. Elias mandou os profetas de Baal então fazer o sacrifício deles, e eles fizeram, e eles pediram, e eles gritaram, e eles se retalharam com faca, e Baal não pôde atendê-los, porque Baal é um ídolo morto. Então diz a Bíblia que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, colocou a oferta sobre o altar, mandou regar de água o altar, e talvez você pergunte: mas como pode ser isso? Tinha 3 anos e meio que não chovia, onde encontravam água numa montanha? É muito simples, é porque o Monte Carmelo está exatamente onde está o mar Mediterrâneo. Era só descer o monte, o mar Mediterrâneo estava embaixo. E depois que tudo estava pronto, Elias fez uma breve oração: agora manda fogo, Senhor. E o fogo caiu, e o povo caiu de joelhos gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mark Lloyd Jones diz assim: por que hoje nós estamos pedindo fogo do céu e o fogo não cai? Sabem por quê? Responde Mark Lloyd Jones: é porque nós nem restauramos o altar do Senhor ainda, que está em ruínas. Primeiro você restaura o altar,
Que altar? Como restaurar o altar? Diz a Bíblia que Elias pegou 12 pedras. Por que 12 pedras? Símbolo das 12 tribos que estavam brigadas, divididas. Amados irmãos, esperar avivamento, orar, querer avivamento, com a igreja ferida, mágoas, ressentimentos, brigas, invejas, ciúmes, disputas, partidos, cisões, cismas. Não faz sentido. Primeiro nós levantamos o altar de Deus que está em ruínas. Primeiro nós colocamos tudo sobre o altar. Então vamos orar e o fogo vai cair. Diz a Bíblia que depois daquela magnífica vitória, Elias elimina os profetas de Baal e sobe para o alto da montanha. E lá ele bota a cabeça entre os joelhos e clama a Deus para que as torrentes voltassem para regar a terra. Eu não sei se você já parou para perguntar o seguinte, olha de novo o capítulo 18, verso 1 comigo. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O que me impressiona aqui é o seguinte, Deus não disse assim, vai, apresenta-te a Acabe, ore e eu darei chuva. Está escrito ore aí no versículo 1? Não. Por que Elias então subiu para o monte para orar? Porque a palavra de Deus é, vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva. Não tinha no pacote da chuva oração. Por que Elias ora? A melhor explicação que eu tenho para esse texto até hoje, se você tiver uma melhor, me ajude, é que esse texto está mostrando para nós que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Da chuva, só Deus pode dar. Mas orar para chover é responsabilidade nossa. Abrir o coração do pecador, só o Espírito Santo pode abrir. Mas pregar para que o Espírito Santo abra o coração dele é responsabilidade nossa. Avivamento, só Deus pode dar. Mas preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste é responsabilidade nossa. E Elias orou, insistentemente, perseverantemente, humildemente, vitoriosamente, e as torrentes de Deus desceram. E aí, eu queria que você fosse comigo rapidamente para o capítulo 19, porque o capítulo 19 é um anticlímax no ministério de Elias, uma mancha, uma mácula no ministério de Elias. E se você estivesse escrevendo a biografia de Elias, talvez você pularia o capítulo 19. Esse gigante de Deus recebe um recado de Jezabel: faça-me os deuses o que me aprover, se amanhã a estas horas você, Elias, não estiver morto, como você matou os profetas de Baal. Diz a Bíblia que Elias temeu, que Elias fugiu, que Elias pediu para morrer e entrou em depressão. Você pode entender isso? Por que está escrito na Bíblia? Talvez para nos ensinar uma grande lição, e a lição é essa: todo líder tem os pés de barro. Você pode repetir essa frase comigo? Todo líder tem os pés de barro. Este homem, gigante de Deus, que orou e o céu se fechou. Esse gigante de Deus que orou e Deus multiplicou azeite e farinha. Esse gigante de Deus que orou e o morto ressuscitou. Esse gigante de Deus que orou e o fogo caiu. Esse gigante de Deus que orou e as chuvas desceram, agora está com medo, está fugindo, querendo morrer, depressivo. E eu queria tocar nesse assunto hoje, irmãos, porque não tem nenhum assunto mais complexo e talvez mais mal entendido na igreja evangélica do que o problema da depressão. Eu tive muita angústia na minha alma de lidar com esse tema e resolvi escrever um livro, Suicídio, Causas, Mito e Prevenção. E vocês sabem de um fato: há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Para cada suicídio que é proclamado na imprensa, tem 10 que não são ditos. A principal causa de suicídio é a depressão. E muita gente olha para a depressão de maneira equivocada na igreja evangélica, talvez por duas influências. Primeiro, de um pregador neopentecostal, conhecido de todos vocês, chamado T.L. Osborne,
que faz cruzadas no mundo inteiro para milhões de pessoas. T.L. Osborne diz que depressão é demônio. Aí quando a pessoa está deprimida, diz: você está com demônio. Aí bota mais uma tonelada de culpa nas costas dela. A outra influência para mim negativa vem de um escritor reformado, calvinista, chamado Jay Adams, que diz o seguinte, que depressão é pecado. Aí se tem alguém enfrentando a depressão, diz: não está em pecado. E tem muita gente dentro das nossas igrejas que sofre calada, porque diz que não, você está em pecado, não tem demônio, ou você não tem fé, você é um fraco espiritual, é por isso que você está passando por isso. E eu vou dizer para vocês o seguinte: tem muitos crentes, irmãos nossos, se matando, chegando ao suicídio, por não entender que depressão é uma doença, que precisa ser tratada convenientemente, com remédio, com terapia e com fé. Será que depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Você que é pastor e lida com gente que veio da feitiçaria, sabe que tem muita gente deprimida por causa disso. Será que depressão tem a ver com pecado? Pode ter também. Se você ler o Salmo 38, 32 e 51 de Davi, você vai ver que ele estava deprimido porque guardou o pecado no coração. Mas a pergunta é: um crente cheio do Espírito Santo pode enfrentar a depressão? E a resposta é: pode. Pode. Eu estava pregando um congresso em Belo Horizonte, falando sobre depressão, e quando eu fiz essa afirmação que um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão, levantou uma moça brava no auditório. E ela levantou o dedo e disse: pastor, o que o senhor está falando é um absurdo. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Eu olhei para ela e disse: minha filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode entupir uma veia do coração e precisar fazer uma ponte safena? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um câncer? Por que a gente pensa que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Eu gostaria de lhe dar 3 títulos para você estudar sobre esse assunto. Primeiro, um título secular: O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Todo pastor devia ler esse livro. O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. É a melhor obra em português sobre depressão. Agora, um livro evangélico: O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. John Piper fala sobre 3 grandes líderes evangélicos no mundo que tinham depressão severas: David Brainerd, John Bunyan e William Cowper. David Brainerd foi o mais importante missionário do século XVIII, que trabalhou entre os índios peles vermelhas, um moço que morreu com 29 anos, que experimentou um avivamento entre os índios antropófagos. Ele era um homem tão crente, tão piedoso, que quando os índios caçavam para matá-lo e comê-lo, ao verem-no prostrado diante de Deus em lágrimas orando por eles, se quebrantavam, se convertiam, e um avivamento chegou naquelas selvas americanas. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. Quando ele morreu, antes de se casar, Edwards pegou os dados do diário dele, as anotações do diário dele, e escreveu o Diário de David Brainerd, publicado pela editora Fiel. Certa feita perguntaram para John Wesley: John Wesley, qual o melhor livro no mundo para se ler depois da Bíblia? E Wesley respondeu: leia o Diário de David Brainerd. Esse homem tinha depressões crudelíssimas, homem de Deus. John Bunyan, todos vocês conhecem, pastor, pregador batista. Depois de perder sua mãe, de passar por muitas lutas e provas, foi preso por pregar a palavra de Deus em praça pública. A sua filhinha primogênita era cega e ele passou 14 anos na cadeia. Diziam para ele: se você parar de pregar em praça pública, nós soltamos você. Ele disse: vocês me soltarem, amanhã eu estou na praça de novo pregando. Nas depressões amargas, completamente difíceis na prisão, ele escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. William Cowper era um compositor evangélico da Inglaterra, escreveu centenas de hinos, e ele tinha depressão tão severa que ele tentou se matar várias vezes. Se não for alguém monitorando-o, ele teria tirado a sua vida. E dele é a famosa frase: por trás de cada experiência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Irmãos amados, há muitos crentes das nossas congregações, há muitos pastores, há muitos líderes lidando com depressão. E nós precisamos ajudá-los. E depressão se lida com remédio,
com terapia e com fé. Elias estava deprimido. Por quê? Porque em vez de olhar para Deus, olhou para Jezabel. Segundo, porque olhou para a vida pelas lentes do retrovisor. Acabou, senhor, quer morrer, não tem mais nada para mim. Deus, não, meu filho, não acabou não, você ainda tem ministério. O melhor está pela frente. Você ainda vai ungir um profeta no seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, ungir um rei na Síria. Aliás, você quer morrer, meu filho? Nem morrer você vai, cara, eu vou levar você para o céu sem você morrer. Por que ele está deprimido? Porque olhou para a vida com óculos escuros, disse, Senhor, só eu fiquei. Não, cara, para lá, você está fazendo uma leitura muito pessimista da realidade, tem 7.000 ainda que não se dobraram. Por que ele ficou deprimido? Porque ele entrou numa caverna. Ele não queria contato com mais ninguém, sabe disso? Quando uma pessoa depressiva diz eu quero morrer, ela não quer morrer, ela quer viver. Só que ela não vê perspectiva, ela não vê saída, não vê uma fresta na janela. Quando ela está isolada, sozinha, ela quer ficar sozinha, mas nessa hora ela quer mais, ela precisa de gente do lado dela. É um grito de socorro. Como é que Deus cura a depressão do Elias? Primeiro, sonoterapia, bota o cara para dormir. Segundo, cardápio especial, prepara uma mesa para ir no deserto. Terceiro, manda o cara sair da caverna, vem para cá filho, desabafa, abra a caixa de ferramenta, abra o coração, conta o que está acontecendo. Depois, Deus corrige a visão dele, não filho, o melhor está pela frente, e você tem ministério ainda. Eu vou dizer para você que talvez chegou nesse congresso pensando em desistir. Você que chegou nesse congresso desanimado com o ministério. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o melhor do seu ministério está por vir. Deus restaura o Elias, Deus cura o Elias, Deus devolve Elias para o ministério e devolve o ministério para Elias. E eu quero terminar, dizendo que agora Elias está lá no Jordão, Eliseu está no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele. E eles haviam passado o Jordão a pé enxuto. Um milagre de Deus aconteceu, o Jordão se abriu. E de repente, uma carruagem de ouro com cavalos de fogo, com cavalos de fogo, arrebatam Elias, ele sobe para o céu num redemoinho, e a capa de Elias fica na mão do Eliseu. Eliseu está de volta para os seus discípulos, chega no Jordão, as águas transbordam pelas ribanceiras, e Eliseu tem uma pergunta na alma, e a capa de Elias nas mãos, e a pergunta era esta: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Onde está o Senhor Deus de Elias? Em outras palavras, será que Deus só fez milagres ontem, ou Deus faz milagres ainda hoje? Será que Deus só agiu no passado, ou Deus ainda age no presente? Porque talvez essa é a nossa angústia, irmãos. Às vezes nós pregamos um evangelho de coisas que aconteceram, nós só voltamos para a história, para o passado, mas onde está o Deus do presente? É a angústia de Marta. Jesus chegou na aldeia de Betânia, e ela foi logo dizendo para Jesus: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus diz: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus diz: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus que age agora. Onde está o Senhor Deus de Elias? Diz a Bíblia que Eliseu pega a capa de Elias e fere as águas do Jordão, e o rio se abre de novo. O Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus da igreja. Mas a grande pergunta nesta noite, nesta manhã, talvez não seja onde está o Deus de Elias. A pergunta hoje é outra: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Eles estão aqui. Você é um Elias de Deus. Estamos vivendo um tempo de crise na nação, de crise na igreja, e Deus é poderoso para levantar novos Elias, gente simples como você e eu, mas gente que, se colocando nas mãos de Deus, pode ser instrumento de Deus. Você quer ser um Elias de Deus? Vamos orar juntos. Se você tiver a liberdade de vir aqui à frente, vamos orar juntos, mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos amados,
o que Deus pode fazer se alguém nesta manhã se colocar nas mãos do Deus vivo. O que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, na sua cidade, nesta nação. Quem sabe Deus levante novos Elias aqui hoje. Gente que vai ser matriculada por Deus na escola do deserto. Gente que talvez até seja jogado na fornalha. Mas eu quero dizer para você que a fornalha de Deus só queima as amarras. Nem um fio de cabelo da sua cabeça vai ser tostado. Deus vai equipar você, preparar você, para depois usar você, instrumentalizar você. Talvez você veja aqui hoje, você está numa caverna. Talvez você veja aqui hoje para ficar anônimo. Mas Deus encontrou você. Deus viu você. E Deus está dizendo: meu filho, saia dessa caverna. Volte a sonhar. Volte à luta. Volte à trincheira. Você ainda tem muita coisa para fazer. Seu ministério não acabou. Em nome de Jesus, não feche as cortinas. Volte, porque o melhor está por vir. O melhor está pela frente. E quando eu terminar a minha obra em você, então eu levo você para casa. Outras pessoas vão de continuar o seu trabalho. Mas enquanto eu tiver um plano na sua vida, eu quero que você esteja de pé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. O Deus que chama, o Deus que vocaciona, o Deus que equipa, o Deus que prepara, o Deus que forja, o Deus que instrumentaliza, o Deus que reveste de poder. Oh Senhor, visita o teu povo nesta tarde em nome de Jesus. Volta o teu rosto para nós, Senhor. Traz sobre nós a luz da tua face. Põe os teus olhos neste lugar, ó Deus. Tu conheces aqui a vida de cada pastor, de cada mulher, de cada líder, de cada crente em Cristo Jesus. Tu sabes a necessidade pessoal, particular, individual de cada pessoa. Tu sabes a dor que pulsa na alma de cada pessoa. Tu sabes os dramas, as dúvidas, as angústias e as perguntas, talvez até sem respostas, que latejam na alma de cada pessoa. Mas Deus, em nome de Jesus, não permita que o teu povo volte para casa sem uma palavra tua, sem uma resposta tua, sem um toque teu, sem uma manifestação do teu poder na sua vida. Glorifica o teu nome, Senhor. Exalta o teu Filho Jesus. Derrama sobre nós o teu Espírito. E edifica a tua igreja e aviva a tua obra em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.